guys, how are you doing today? Nós vamos começar a nossa aula de hoje, tratando de corrigir os exercícios da aula passada que ficaram. Então, abram a apostila de vocês na página 12, tá bom? Lá na seção Reading Time, lá embaixo, nós temos aquelas imagens que nós tínhamos que etiquetar com as palavras que estão no display. Muita atenção aí na hora de transcrever essas palavras nos espaços, porque elas têm que estar escritas corretamente, tá bom? Para a gente aprender bem como se escreve em inglês essas palavras. Bom, as palavras que você tem dúvida aqui do display sobre o significado, você vai procurar no dicionário. Então, você mesmo é capaz de corrigir esse exercício, tá bem? Já na página 13, a página seguinte, nós tínhamos aqui um texto e essas 4 imagens também pertencentes ao mesmo exercício. É o exercício 2, ainda da seção Reading Time. Estamos na página 13, então. Nesse exercício, pessoal, nós tínhamos que fazer a leitura desse texto e depois marcar as imagens abaixo que seguem as dicas do texto. Bom, como eu já disse, esse texto é um texto de dicas sobre como e onde dispor os móveis no seu quarto. É por isso que aí a gente tem 4 imagens do mesmo quarto e organizações diferentes dos móveis. Nós vamos marcar as imagens que correspondem às dicas do texto. Bom, a leitura feita aqui era uma leitura de sentidos gerais. Então, se você compreendeu mais ou menos a leitura do texto, você já era capaz de marcar as 2 imagens que obedecem às dicas. Essas imagens são as imagens, a primeira e a terceira foto, a terceira imagem que vocês vão marcar, tá bem? Então, vocês vão marcar essa imagem aqui e depois essa aqui. É um xizinho aí no espaço em verde, tá bom? Bom, continuando nos nossos conteúdos de hoje, pessoal, nós vamos começar a falar agora de prepositions of place, que são as preposições de lugar. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá a tela. E, bom, aqui nós temos prepositions of place, que a teacher já anotou para vocês. Estamos nas páginas 13 e 14 ainda da apostila. Localizem esse tópico aí na apostila de vocês. Localizaram? Ele está ali na seção Check It Out. Beleza. Então, agora, nós vamos passar aqui um pouco sobre algumas palavras fundamentais para a gente compreender essa lição hoje. Algumas delas vocês já conhecem, tá bom? Então, aqui nós temos keywords, que são palavras-chave, e a teacher separou aqui toys, box, desk, sneakers, clock e picture. Então, antes de começar a entrar nesse conteúdo, vocês vão pausar esse vídeo e fazer uma pesquisa no dicionário a respeito dessas palavras, tá bom? Desses objetos. Que objetos são esses? Anotem no caderno esse título, como também as páginas que nós estamos, anotem as keywords e deixem um espaço para vocês colocarem os significados entre parênteses, tá bom? Bom, eu quero mostrar para vocês como as prepositions of place, ou as preposições de lugar, funcionam nos exemplos que eu trouxe, tá bem? Bom, aqui nós temos o exemplo número 1. Todo esse conteúdo também deve estar no caderno, tá bom? Aqui nós temos o exemplo número 1. There are 2 posters on the wall. There are 2 posters on the wall. Beleza. Nós sabemos que there are é usado para dizer que há ou não há alguma coisa, né? No caso, há. E a gente sabe também que essas coisas estão no plural, né? Uma vez que a gente está usando o verbo be para plural aqui, ó. Existem, então there are significa existem. Existem o quê? 2 posters. 2 posters. 2 pôsteres. Aonde? On the wall. Então, aqui, a gente está dizendo onde esses pôsteres estão. Eles estão na parede. Tudo bem. No segundo exemplo, nós temos a sentença There isn't a book in the box. Nesse caso, nós sabemos que é uma negação, certo? There isn't. Então, não
tem, e sabemos que é um objeto no singular, né? Porque estamos usando o is aqui, o verbo be para singular. There isn't a book. Não tem um livro. Onde? Na caixa. There isn't a book in the box. Não há um livro na caixa. Beleza. Terceiro exemplo, pessoal. Paula's laptop is between the sofa and the TV. Então, o laptop de quem? Da Paula. Lembrando como fazemos uso dos possessivos apóstrofe S aqui. Está, olha lá, o verbo be fazendo o papel de estar. Entre o sofá e a TV. Bom, pessoal, o mais importante da gente pensar aqui é quais são as partículas dessas três frases que introduzem o local onde esse objeto está ou não está, tá bom? Então, aqui nós temos there are two posters on the wall. É essa partícula que diz que esses pôsteres estão na parede, na superfície da parede, tá bem? Aqui, no segundo caso, nós dizemos que não há um livro dentro da caixa. In, então, dentro de. Muito cuidado na hora de traduzir como no e na, porque senão os dois teriam o mesmo sentido. Mas é diferente na superfície e dentro da caixa, certo? Então, essas são as diferenças entre on, que seria na superfície, e in, dentro de. Aqui no caso de Paula's laptop is between the sofa and the TV, nós temos como preposição de lugar a palavra between. É ela que localiza o objeto laptop no espaço. Vejam como. O laptop da Paula está entre o sofá e a TV. Vejam que aqui on, in e between estão funcionando como preposição de lugar. A função da preposição de lugar é, então, localizar algo ou alguém no espaço ou especificar um lugar de localização de um objeto. Então, anotem também essa função e já podemos ir, então, para o exercício que está na página 13. Então, lá na página 13, pensando em tudo isso que a teacher falou agora, nós temos o exercício 1. Exercício 1, beleza. Nós vamos localizar nesse exercício 4 palavras que estão aí, nós temos aí 9 palavras, nós vamos localizar 4 delas no texto do exercício acima, esse que a gente corrigiu aqui, nesse texto. Então, nesse texto, nós temos algumas dessas palavras que estão funcionando para indicar posição. Posição de algum objeto, posição de algum móvel, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é marcar com um X as palavras do exercício 1, que são encontradas no texto do exercício 2, funcionando para indicar posição. E a minha dica é que elas são 4, elas são apenas 4 dessas 9 que estão aí no exercício 1. Tudo bem? Pausa o vídeo, faça esse exercício. E agora que você já fez o exercício, nós vamos poder corrigir. Bom, nós vemos que lá no texto nós encontramos o termo across from. Nós também encontramos between, in e on, que eu já tinha trazido aqui nos exemplos para vocês, funcionando para indicar lugar no texto. Tudo bem até aqui?